Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez, dessa vez é o Brabo, a melhor classe do Ragnarok. Foi lançada, chegou nos servidores do CIA, do Global. É lógico que eu estou falando do genético, tá? Para quem não sabe, o dono deste canal, a classe principal dele é criador e é a classe preferida dele, então a gente sempre vai puxar sardinha para esta classe aqui neste canal, ok? Bom, mas vamos lá, o que acontece? Esse vídeo aqui é um vídeo de build? Não, não é um vídeo de build, é um vídeo mais de degustação, entendeu? Eu vou mostrar para vocês as duas builds, né? Vou mostrar como é que tá as skills. E basicamente é isso. É mais um vídeo só para conhecer a classe. Anime, por que você não vai mandar logo a build braba pra gente? Porque essa classe vai chegar para o servidor do LNA ali entre meados de novembro e dezembro. Altamente provável que chegue em dezembro, junto com Shadow Chaser, tá? Terceira classe do... Esqueci o nome. Bom, mas junto com Shadow Chaser. Do Stalker, lembrei. E então, essa classe acabou de chegar no Global. E o que a gente sabe sobre isso? A gente sabe a data de lançamento, aproximadamente no LNA. A gente sabe que acabou de chegar aqui. A gente sabe que ela já chegou com um balanceamento barra nerf, né? Porque ela estava muito forte. E o que vai acontecer nesse período entre agora e até o final do ano? As pessoas vão jogar. E baseado nisso, vai ter feedbacks para STF e pode acontecer de chegar algum balanceamento, ou um buff, ou um nerf, ou um ajustezinho, entendeu? Então não faz sentido eu trazer esse vídeo agora para vocês. Primeiro, porque vocês não vão usar, porque a gente ainda não tem essa classe aqui. Segundo, porque tem boas chances de sofrer modificação, então vocês vão ficar com uma build desatualizada. Então esquece esse negócio de build, vamos ver aqui o vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado por todo mundo que se inscreveu agora no mês passado, chegamos aos 6k, muito obrigado, me ajuda muito a continuar, valeu! Bom, então vamos lá. Não vai ser vídeo de build, como eu falei, mas eu prometo para vocês que vai ter o vídeo da build braba, tá? Por quê? Porque eu mudei para a classe, já estou arrumando, dei até uma apertada nos parafusos aqui, já arrumei o nexo, já consegui pegar aqui 4 skills, tá? 4 talentos, a gente vai falar disso já já, mas vou passar rapidamente, tá? Bom, já vamos logo, Como não tem roteiro, vamos logo. Consegui pegar 4 das principais skills aqui. Tô deixando essa aqui de fora da principal, porque ela é só um cooldown. Então, se eu conseguir essas 5 aqui primeiras, para mim é muito interessante, porque eu fico habilitado a buildar tanto a build de DPS de bomba, de arremesso de garrafa, de fogo grego e tudo mais. E também consigo buildar a build de botânico, que olhando assim num primeiro momento me pareceu muito mais uma build voltada ali para utilidade e suporte do que propriamente ao DPS. Ela causa debuffs, ela também traz uns buffs para o grupo, para os aliados, ela pune muitos inimigos, mas eu não vi assim tanto um potencial de DPS, principalmente porque a maior parte do dano dela é M-Damage, então, nossa, é muito contramão. Imagina você fazer uma build para jogar uma parte PvE, sei lá, o PvP, DPS, usando gear físico, acessórios físicos, e depois mudar por gear mágico, talvez no 120, quando vier os acessórios do... Esqueci o nome. Os acessórios da Freya, que é basicamente um set divino aqui para os acessórios. Aí tudo bem, aí eu acho que fica viável, a gente consegue buildar os dois e aí testar realmente o potencial DPS da classe
da build de botânico, né, de planta. Mas, por enquanto, eu dou um palpite que a build de botânico está mais voltada para uma utilidade e suporte do que para propriamente DPS. Posso estar enganado, prometo para vocês que até o final do ano estarei testando tudo que eu puder testar nessa classe, tá? Eu estarei testando para trazer uma build assim, ó, sensacional para vocês. Essa aqui não vai ter falha de jeito nenhum. Bom, vou inclusive pegar os acessórios da Freya, porque eu não tenho ainda, então acho que já está na hora de correr atrás aqui no CIA. Dei uma apertada nos parafusos, eu já consigo entrar numas PTs aqui. Bom, então vamos lá. O que mudou aqui? Vamos pular para o preset. Eu fiz os dois presets. Aqui eles chamam de mecha, né, essa build, mas essa tradução não ficou muito legal não. Tá? A gente tem aqui a de planta e essa mecha que seria voltada ali para o arremesso de AD e tudo mais, de bombas. Ok? De prótons também. A gente tem ali esses dois presets, foi o que eu preparei. A gente tem aqui também no Nebula os dois presets, né? Que é o de botânico e esse que uma hora ele chama de Engineer e o outro ele chama de Mecha. Mas é esse aqui mais de DPS. Repara que aqui escala até com... tem mais redução, né? Tem Poison, Skill Damage, porque aqui na de botânico a gente bate também com dano Poison. E também escala M ataque. Aqui ele é 100% físico, tá? Então vamos começar pela de bomba, tá? Pela build, na minha opinião, é a DPS de fato. Preparei aqui, inclusive eu preparei dois nebulas, tá? Um com skills mágicas, um com skill física e o outro equivalente, mas com as skills mágicas nesse caso, né? Onde era possível. E é isso, já não vamos enrolar não. Vamos pular aqui para o centro de treinamento. Opa, ainda não acostumei com esse... Nunca nem testei esse em grupo, mas deve ser bem da hora para fazer uns testes. Não vou... Deixa eu ver como é que tá aqui. Minouros e Hydra, então beleza. Vai ser... Dame status, vai ser terra, grande e DM1. Pronto, é isso. Não vamos perder muito tempo aqui não. Eu vou pular as skills de primeira, segunda e transclasse, porque isso aqui não é um vídeo de build, tá? E vamos falar sobre as skills. Vou passar aqui sobre as skills para a gente dar uma olhada, ok? Então, já de cara a gente tem aqui essa passiva muito interessante. Inclusive, se você olhar aqui embaixo, tem uma parte muito legal. O Demonic Fire, né, que seria a evolução da bomba ácida, ele ganha a cada 80 pontos de Dex, ele vai ganhar 1 metro de range. Então, assim, se você buildar, ele consegue aumentar até 4 metros. Então, se você fizer uma build ali arrumada, apertar uns parafusos, focar ali um pouquinho, você consegue um range muito grande. E isso, além de escalar um pouco mais de dano com as Verus, né, que tem Verus que escala dano com a distância, isso num cenário de PVP, de GVG, é muita diferença. Então imagina, você está ali vendo o bloco da outra guilda, você atinge eles, mas eles não conseguem te atingir. Isso é top demais, né? E, então fica a dica aqui. Além disso, a gente tem uma outra coisa que é muito, muito roubada, que a cada ponto de força a gente escala skill damage em 0.2. Então, podendo estacar até 50%, né? Então, o que isso... 50% de skill damage. Então, mais ou menos quanto de força a gente precisa ter? Bom, a gente vai conseguir chegar nesses 50% tranquilamente, creio eu. Depois eu calculo certinho na build e falo quanto que a gente tem que ter. Bom, Autopilot Kart, isso aqui ele ganha esse Steam Power, tá?
Ele causa dano, tá? A maior parte do dano são neutral range de physical damage, tá? E ele causa um slow effect nos inimigos que estiverem no meio do caminho. Então, esse autopilot é este aqui, ó. Tá vendo que eu joguei o carrinho? Então, ele vai batendo. Então, todo mundo que estiver no meio da reta aqui desse ataque, ele vai causar lentidão. Tá? O carrinho vai e volta. Se você ver, ele dá para ver a animação bem legal. Eu acho que esse aqui é o range de máximo. Um cooldown razoável até, tá? Se você for olhar. Vamos ver aqui agora. Kart Canyon. Kart Canyon, ele... esse aqui tem animação top pra caramba, tá? Cada vez que a gente causa um dano bem legal. Cada vez que a gente casta, a gente tem chance de ativar um stack, tá? De ganhar um stack desse Redox Reaction. Ou 50% de trigar um Random Rupture, ok? Olhando para o Redox Reaction, que está aqui embaixo, a gente estaca até 5 vezes isso e a gente vai conseguir aumentar por cada stack 6% de Physical Attack, tá? Esse Physical Attack ele entra direto no nosso ataque flat ali, então ele vai aumentar o nosso ataque direto. E o Kart Canyon vai ganhar uma porcentagem considerável, 40% a mais de dano com o Kart Canyon. Então, vamos testar esse aqui, ó. Opa, usei a skill errada. Kart Canyon, é esse aqui. Deixa eu acabar, aquela animação ali é muito doida, né? Bom, vamos lá. Um dano legal, tá? Repara que subiu ali mais de 20M ali num dano, 21M. Dano bem sincero, bem honesto. Não tô buildando pra dano nem nada, eu só peguei o boneco. Usei a build sugerida pelo próprio jogo. Estamos falando aqui das skills, então acredito que dá pra gente destacar bem. Vamos ver esse stack desse buff aqui, ó. Redox Reaction, ó. Fácil de destacar, ó. Repara que ele destaca bem. Então, tranquilo. Tem várias outras coisas destacando aqui, né? Mas não é difícil de chegar nesses 5 stacks. Cooldown eu diria que também bem razoável. Repara que as skills, quando você usa, elas estão com cooldown individual. Então eu consigo usar uma skill, consigo usar outra. Gostei disso aqui, não está com cooldown muito alto, então a gente consegue fazer uma rotação de dano, sempre punindo o inimigo. Legal, bem legal. Depois eu vou ligar o alto aqui para a gente testar. Eu deixei preparado aqui as skills no alto. Vamos lá, vamos falar da próxima. Kart Tornado. Ele consome todos os nossos pontos, né? O nosso Steam Power, que a gente vai estacando aqui. Ele também consome... ganha 5 stacks do Redox Reaction. E ele causa um dano ranged também, tá? Pelo caminho. E quando ele atinge o alvo, ele cria uma área ali que causa também um dano muito grande, uma área muito grande de dano físico, ranged também. Então seria basicamente este aqui, ó. Eu não consigo usar porque eu ainda não tenho Steam Power, então vamos destacar esse Steam Power aqui. Vou usar umas skills aqui. Deixa eu ver aqui. E agora eu consigo usar, ó. Repara que a gente jogou a skill, né? Então a skill andou aqui. Então tudo que pegar aqui no caminho ele já vai causando dano. E quando ele atinge o alvo, ele explode, consumindo todo o stack que a gente juntou aqui, dos pontos. E causando um dano muito, muito legal. Vamos ver de novo aqui, porque eu parei para ver a animação e nem olhei o dano que causou. Mas vamos só estacar aqui de novo os pontos. Acho que já vamos conseguir usar agora. Vamos testar o range de máximo dessa skill aqui. Deixa eu ver. Não é tão longe não, mas causa um dano constante. Esse furacão também causa bastante dano. Então a gente tem vários tiques de dano.
Pô, repara que ele bateu dano de 30M, 20M por cada tick, isso é coisa demais, né? Não é pouco. Não é nem um pouco pouco. Então, bem interessante também, tá? Gostei. A gente tem essa Illusion Doping, que esse aqui é muito legal. Não sei dizer por que, que a build sugerida está colocando só como 2 de 3 aqui, porque parte do nosso dano ali, aquela poça que se forma, aquelas coisas... Ah, eu não mostrei para vocês a poça, né? Mas seria esta poça aqui que eu estou falando. Essa poça aqui no chão, ele em área é um dano forçado de fogo, então talvez faça sentido a gente ter isso aqui estacado no máximo. Por quê? Porque ele reduz... A gente no final vai causar mais dano com dano fogo, tá? E... Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. A gente tem o Breakdown. Esse Breakdown, basicamente, ele é uma passiva que, se a gente tiver usando a build mágica, perdão, a build de planta, né? Se a gente tiver esse Plant Cultivation ativo, com o Breakdown, ele vai transformar o Demonic Fire, né? Que é essa skill aqui, em... que esse skill aqui, só para vocês entenderem, ó, ela causa duas instâncias de dano neutral ranged físico, tá? Cria uma área por 10 segundos, causando dano, e os inimigos lá dentro eles tomam dano físico, ranged físico de fogo, tá? A cada 0,5 segundos, e tem chance de trigar essa Random Rupture aqui também. Que é essa Random Rupture? Ela randomicamente destrói a arma principal, o off-hand, arma secundária, armadura, capa, acessórios. Nossa, isso aqui acaba com a pessoa. Se a pessoa não tiver com proteção, com outras coisas, com bioquímico do outro lado dando suporte, no PVP isso aqui vai ser um arregaço, viu? Mas esse é o nosso Demonic Fire. Vamos passar por ele também. Repara que aqui causa muito dano, tá? Muito dano mesmo. O cooldown dessa skill é muito baixo. Então repara, eu tô castando e tá muito rápido. Tá com 0.2 de reuso, para eu reutilizar ela. Então é um DPS bem honesto, tá? Um ranged razoável. Lembrando que essa skill aqui é aquela que eu mostrei do Cart Remodeling, que dependendo, baseado na nossa Dex, a gente consegue aumentar essa distância. Então a gente conseguiria mais 4 metros. Então, sei lá, imagina que seja algo assim. É muito longe essa área aqui. Ainda tem mais uma outra... Ainda tem mais uma Verus aqui, se eu não me engano, que aumenta mais 1 na distância. Que eu acho que eu não tenho mais ela aqui. Mas é bem interessante também. Então, acho que daria pra gente aumentar 5 metros de distância dessa skill. É muito longe. Se for confirmado esses 5 metros, é muito longe. Se bobear, vai bater mais longe que um range. É muito roubado. Bom, a gente tem algumas skills aqui de suporte. A gente tem esse Lab Assistant, que basicamente é um dashzinho. As outras classes também tem. Então, se você apertar o Shift aqui, ó, essa skill aqui de baixo, você usa o Lab Assistant, tá? Ele inflige um pouquinho de dano também e um knockback. A gente tem aqui especial farmácia, mas isso aqui basicamente é para você potar suas poções. Repara que a gente tem aqui poções de recuperação. E a gente tem 2 novas poções que ela conserta tudo que foi destruído, né? Então aqui arma, off-hand, armadura. E aqui também a off-hand. As duas são a mesma coisa. Deve mudar o cooldown, parecido com essa aqui, que essa aqui também
muda o cooldown. Então, basicamente, aquela skill é isso. Não sei se faz sentido gastar ponto com isso, vale mais, se você quer muito potar suas próprias poções, vale mais a pena você ter ali uma buildzinha exclusiva para isso, tá? A gente tem esse Survival Food que com certeza a gente vai ter que colocar na nossa build, tá? Quando a gente for fazer a nossa build, eu já de cara sei que eu vou ter que encaixar de alguma forma isso aqui, tá? O Crazy Widget, porque o Crazy Widget ele aplica no time, nos aliados que estão dentro do range dessa skill, esse Hell Essence. E esse Hell Essence, basicamente, é isso aqui. Então, tipo, escudos e armaduras e armas, ele protege, tá? Basicamente, ele vai proteger a nossa... Todo mundo que tiver nessa área aí vai ganhar esse buff, esse Hell Essence. Então, ele vai proteger a armadura e a arma contra remoção e contra dano. Então, vai proteger de quebra e vai proteger de remoção. Remoção não é muito usado, mas imagino que com a chegada do Shadow Chaser, talvez eles tenham bufado isso. Então, a gente vai ter que fazer uma build muito bem pensada ali, principalmente para o PVP. Bom, basicamente é isso dessa build. Eu vou ligar o alto aqui rapidinho. 1 minuto, 30 segundos só, para a gente ver aqui todos os danos rolando ao mesmo tempo. Repara que sobe uns danos bem interessantes aqui, 8M, 20M. Deixa eu ver se eu coloquei tudo. Oh, meu Deus, eu não coloquei tudo. É por isso que não tá, né? Aí não vai. Bom, vamos colocar essas outras aqui. E aí a gente faz aquela bagunça. Deixa eu ver o que mais tem de skill aqui. Ó. Pilot, Cart Canyon, Demonic Fire. Acho que é isso mesmo. Bom, ele vai castando aqui. Repara que aí o DPS aumenta legal. Legal mesmo. É um dano muito interessante. Dano físico. Gosto dessa build porque é físico. A outra, a gente vai passar rapidinho por ela, mas ela é mais voltada ali para o dano mágico. E enquanto eu estou saindo aqui, eu vou fazer uma pequena pausa para trazer para vocês a propaganda do App Gallery, tá? E já voltamos. Fala, galera! Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origins. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei. E por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origins para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão, esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas, para mim, o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei. E quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$120. Isso, no preço final da coisa, sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor,
vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, voltamos e não vamos perder tempo não. Vamos ver, vamos dar uma passada ali na build de planta, né? Que eles estão chamando de botânico aqui nas traduções. Bom, já mudei, já estava com o preset preparado, já está com as skills e tudo. Não vou me preocupar em mostrar nada de equipe, de skill, de nada, tá? Só uma coisa. Deixa eu só confirmar se eu estou usando a arminha certa. Estou usando. Essa aqui é a arma certa. Temos algumas outras armas, mas isso eu vou falar no vídeo de build. E lá vamos nós de novo para o centro de treinamento. Toda vez eu erro esse botão, porque esse botão é azul, né? Então parece que eu tenho que clicar ali nele, o outro parece que está desativado, mas tudo bem, fica aí a dica para os designers. Vamos lá, vamos deixar aqui terra grande DM1 mesmo. Aqui eu vou desabilitar isso aqui, porque eu acho que algumas skills causam poison, e aí a gente sabe que o poison bagunça tudo aqui no dummy. Bom, o que a gente pode falar dessas skills? Essas aqui é o lado esquerdo aqui da árvore de skills, basicamente. Algumas skills a gente reutiliza, aqui a gente tem um Lab Accident. Nesse caso a gente tá com a build sugerida pelo jogo para botânico, já vem com isso aqui no 5, tá? Quando eu for buildar outra, com certeza a gente vai precisar disso aqui, então não tem muito para onde fugir. Mas como não estamos falando de build agora, aqui ele sugeriu um Illusion Doping nível 1 só. A gente tem um Demonic Fire aqui nível 5, não sei porquê, talvez para build ser um jogador que quer jogar só com essa build consiga se virar ali no farm, né? Porque isso aqui é basicamente a skill de farm que você vai usar, é essa Demonic Fire, tá? Acho que é a que mais causa dano, uma área grande, uma distância, um range de grande, faz total sentido. Bom, vamos lá. Grito da Mandrágora, level 5, vai até o level 10, tá? Consome uma semente misteriosa e causa dano, tá? A cada meio segundo, por 5 segundos. Tem 8% de chance de infligir esse Scream Effect. E esse Scream Effect basicamente é o efeito do Grito da Mandrágora tradicional dos outros Ragnaroks, que é reduzir a sua int, aí consequentemente vai reduzir SP, né, e tudo mais. Cache também vai reduzir, porque você está reduzindo a int. Vai incrementar um global cooldown, tá? E isso aqui vai estacar até 10 vezes. E se isso atingir 10 stacks, ele vai trigar stun. Não sei se esse stun é em área. Tem que testar ainda. Vou começar os testes. Vamos descobrir. E vai remover os buffs do target. Nossa, isso aqui é roubadíssimo. Nossa senhora. Uma build de... A gente vai precisar ter bioquímicos botânicos. Eu não consigo imaginar uma build ali híbrida que consegue ser tão bom dos dois lados. Então, com certeza eu tentarei fazer algo por aí, mas se fosse para chutar, eu diria que a gente vai ter bioquímicos botânicos, full botânico, full DPS, cada um ali fazendo a sua função. E isso vai ser extraordinário, porque existem pessoas que têm maior potencial para DPS, existem outras que não têm tanto PVP Point. Quando eu falo potencial para DPS, vamos ser bem honestos, eu estou falando de PVP Point. PVP Point é uma coisa difícil de destacar, porque envolve cash, envolve as penas mais caras ali. A gente até tá mais fácil de conseguir, mas ainda tem essa diferença muito grande, então faz mais sentido quem tem maior potencial para DPS ir para DPS de bioquímico, quem não tem um potencial tão grande focar mais em redução e talvez ir para essa build de botânico. Anime, parece que você está colocando essa build de botânico como suporte
utilidade do que como DPS. É exatamente isso. A minha primeira impressão é que isso está mais voltado para uma build de suporte utilidade, tá? Então você vai estar ali com os gears mais tanques e vai conseguir ajudar demais o seu time, a sua guild nos eventos PVPs, tá? Então vamos falar aqui, Grito da Mandrágora. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Ele tem um efeito legal, ele casta no alvo o Grito da Mandrágora, tá? Então repara que fica aqui castando. Então não é um stun em área, como é uma skill de alvo. Pensei que era em área, mas não é. No final disso aqui ele vai castar um stun se ele tiver feito os 10 stacks. Ó, deixa eu ver se é isso aqui. Punctury, não é isso. Deixa eu ver onde que a gente vê. Não sei onde que a gente vai conseguir ver esses 10 stacks, mas depois eu vou... Ah, eu acho que esse aqui... Não tenho certeza. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor, quando eu for fazer de fato o vídeo de build. E aí eu trago para vocês. Bom, Grito da Mandrágora, o jogo não me sugeriu os esporos explosivos, tá? Esse aqui, ele existe nos outros jogos também. Existe no Bro, existe no Eternal. E ele também não é muito usado. Não sei porquê, talvez falta um buffzinho, né? Ou então nenhum bioquímico explorou muito essas duas coisas. No Bro eu explorei bastante, não dava para fazer muita coisa com isso aqui não. No Eternal também, se eu não me engano, não tinha muito que a gente conseguia fazer isso. Inclusive aqui nesta build ele não sugere, na build de botânico ele não sugere nada de esporo explosivo. Então o que ele faz? Ele causa um dano em área, ele causa debuff, ele é do tipo Poison e ele é um dano mágico. Eu não gostei dessa classe, dessa build usar gear mágico, mas como a gente vai chegar no 120 e vai ser viável mudar, então ok, dá pra gente ir, tá? Sem problemas. Temos aqui a Planta Infernal. Planta Infernal nessa versão aqui ficou um pouco diferente porque ele não joga a Planta Infernal agora nos outros Ragnaroks, que ele joga numa área, consegue até estacar mais de uma Planta Infernal e causa um dano muito interessante, um dano neutro e tudo mais. Aqui a coisa mudou um pouco, tá? A Planta Infernal causa dano mágico por segundo, causa um dano em área, mas repara que ele joga em você a planta, ó, tá vendo? A planta tá em mim. É como se ele plantasse uma erva aqui em você que vai causar dano em área. E aí ele triga, né? Repara que ele trigou. Ele tem chance de trigar outra. Ele trigou esse Crazy Widget aqui, ó. Então ele tem chance de trigar outra skill. Então é legal. Gostei. É um pouco diferente do que a gente está acostumado ali da Planta Infernal ali, né? Da Hellplant. Mas isso aqui também de forma defensiva é bem interessante, porque o usuário consegue sempre manter isso ativo e se chegar alguém para bater nele, vai ser punido. Então se pular alguém em cima do bioquímico, o bioquímico vai estar punindo porque ele está com esse dano em volta dele. Não dá para usar tanto ofensivo, porque é um ofensivo quase que um melee, se você for parar para olhar, né? Porque acho que isso aqui é uma área 3x3. Ele fica castando, mas é uma área mais... É uma área baixa. Então, imagina, você tá aqui no GVG, é meio inviável você ficar no meio do povo fazendo isso aqui. Mas você ficar atacando de longe com isso aqui de forma defensiva, interessante, funciona. Dá para encaixar, com certeza. Então, falamos aqui da Hellplant. A gente tem também Demonic Fire, já mostrei, então vou pular, né? A gente tem essa Plant Cultivation, que é uma passiva meio parecida aqui com Cart Remodeling, né? Que basicamente ela dá uns buffs aqui para build de planta. Então, a gente... Toda vez que a gente... agora eu sei de onde que ele estava trigando aquelas paradas ali. Toda vez que a gente casta aqui alguma dessas skills, a gente tem chance de trigar um efeito especial. Por 0.3%
de chance a cada ponto de VIT. Então essa build vai escalar com VIT, bem provável, ainda mais que na minha visão é mais ali de suporte, então faz total sentido. E skill damage também para cada ponto de int, então a gente vai ter int também na build, com certeza. Vamos ver o que a gente consegue, que eu acredito que a gente consiga fazer aqui um bem bolado, tá? Parando para pensar aqui, olhando para essa build e para esses buffs, eu já estou pensando aqui nas paradas doidas. Dá para fazer uma build top de DPS, mas vou deixar isso para dezembro. Bom, vamos lá. Temos aqui o Crazy Witch, tá? E esse Crazy Witch é muito legal porque ele tem 3 formas, por assim dizer, tá? Todos eles vão castar uma planta no centro e no raio, e aí ele vai esticar uma área que ele vai ficar causando dano, tá? Todos esses danos são danos mágicos. Tem uma versão que, além de ser mágico, também é um dano poison. Vou mostrar aqui para vocês. E todos eles, se eu não estou enganado, ele tem chance de aplicar esse Hell Essence nos aliados que estão dentro do ranged. Só para lembrar, o Hell Essence é isso aqui, ó. Ele protege a armadura e a arma de ser removido ou quebrado. Isso aqui é roubadíssimo, tá? A gente tem 3 versões. A gente suíta a versão dessa Crazy Witch usando esse switch, tá? Então ele mostra aqui qual que é o próximo switch. Então a gente vai ter que explorar para ver quais são os melhores suítes. Então, já de cara aqui, eu vou colocar o primeiro, tá? Que é o comum, fica causando dano aqui numa área. Então, essa área aqui, ó, vai estar passando buff para os nossos aliados, tá? É bem interessante isso. A gente tem uma outra versão, que é essa aqui, é que eu estava falando do dano poison, que aí repara que a planta mudou, até a animação mudou também, ficou bem da hora, né? Como se fosse um esporo, uma planta aqui jogando toxinas na área, muito doido isso aqui, tá? Então, cada um todos são danos em área, e esse aqui, como eu falei, todos são dano mágico, e esse aqui ainda tem um adicional que é um dano poison, ok? O CD eu já tinha falado, mas o CD é individual, e na minha visão, acho que o suporte mesmo vai jogar com esta planta aqui. O que essa planta faz? Essa planta aqui, ela é como se fosse o grito da mandrágora em área. Então, isso aqui é roubadíssimo. Então, assim, a área aqui do buff pra gente continua. Então, imagina, a gente vai ter ali uma luta, um GVG, e a galera vai pular no meio. Você joga um grito da mandrágora, encaixa um grito da mandrágora no time inimigo, vai punir demais, ainda vai buffar os aliados. Eu não sei dizer, tá? Não encontrei nada falando que isso aqui limpa terreno, tá? Esse Crazy Witch. Nos outros Ragnaroks limpava. Não sei como que vai ser aqui, tá? E, pessoal, acredito que é isso por hoje. É só uma degustação mesmo. A gente testar o boneco. Espera aí que eu acho que eu coloquei. Skill. Não coloquei não. Aqui tem uma skill que ele fica de perto mesmo. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Pronto, tá tudo certo agora. Bom, deixar batendo aqui enquanto a gente faz as considerações finais. Gostei muito da classe, ela tem muito potencial de DPS. Eu, assim que acabar esse vídeo, vou começar de fato a testar todo o potencial de DPS da classe, mas eu só vou trazer para vocês lá para frente, quando estiver chegando mesmo essa classe, porque, como eu expliquei no começo do vídeo, não faz muito sentido. Me pareceu muito que a build de botânico tem um potencial maior para suporte e utilidade. Isso é muito interessante para quem é free to play, low spender, ou para quem gosta de jogar não tão focado em DPS, mas sim em dar suporte ali para
o time, né, para a guilda. Lembrando que a gente tem as outras skills também, a gente tem aquela planta que fica curando, passa status, defesa e tudo mais. Tudo isso vai ser válido ainda existe, eu só não abordei nesse vídeo, mas os criadores, os genéticos vão ter que se acostumar a usar esse tipo de skills. Então a gente vai ter uma barra maior de skill para usar, que é muito bom. Potencial DPS achei excelente, tá? Achei excelente conseguir quebrar outras peças das armaduras, vai punir demais os jogadores. Com certeza é uma classe que eu ainda não sei dizer se vai virar meta, mas com certeza ela vai ser essencial para as guilds para conseguirem se manter no jogo, no GVG e tudo mais, tanto pelos buffs quanto pelos debuffs, ok? Então, basicamente é isso, galera. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Valeu!